partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Vão se chegando aos poucos. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Lembrando que essa jornada de autoconhecimento com a nossa querida Irmã Eliana, essas explanações de conhecimento que ela traz pra gente, elas vão acalentando, acalmando a nossa alma devagarinho. A gente vai seguir uma lógica, uma continuidade, um estudo sobre o pecado e o pecador, que vocês já vêm estudando aí nas últimas 2 semanas. O tema de hoje, pontualmente, é erguendo pontes entre continentes separados. Como evitar essas dissensões, essas incompreensões? Ou seja, vamos olhando devagarinho que parte nossa está tão distante do outro, que como a gente se separa, às vezes geograficamente é vizinho, ou está na mesma casa, ou está no mesmo lugar, e parece que existe um continente de distância. Outras vezes a pessoa está ali, literalmente, do outro lado do planeta, e você sente que está pertinho, né? Não é preciso estar perto para estar junto. Então, dentro dessa ideia, a gente vai olhar essa passagem linda de João, que diz: se andarmos na luz, olha que lindo, se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, quando a gente está na luz, quando a gente escolhe o caminho iluminado, e isso em qualquer sentido, eu entro no carro, eu ligo o rádio e eu escolho a estação da Rádio Boa Nova, eu entro no carro e escolho louvores, cânticos, mantras, músicas de oração, eu vou sintonizar, eu vou escolher o quê? Andar na luz. O nosso boa tarde semanal. Quão bom estarmos aqui. Sempre uma alegria imensa caminhar com Jesus até Jesus. Vamos aí aquecendo o nosso coração com esse tema tão bonito lançado por Ana. Hoje estamos com Ana Ariel no ar. Essa comunicadora gentil, amorosa, e que nos trouxe, inclusive, para essa estação. Tantos anos, quando jovem, fiz o programa Quem Sou Eu, que acho que agora até está em podcast, né, Ana? Depois comenta com a gente. Enfim, caminhando com Jesus, hoje, fazendo como ela mesma disse, nós tivemos 2 programas intensos sobre o pecado e o pecador. Eles são a mesma coisa, não são? Não vamos falar nada sobre isso, porque são 2 programas atrás. Assiste, porque tantas vezes você fica afundado no pecado, na culpa e de um jeito sem saída, sabe? Não percebe que muitas vezes até o que você faz, que parece errado, e temos uma entidade espiritual na nossa casa que sempre disse para nós, errado é dizer errado, não existe erro, mas a nossa concepção imediatista, sem iluminação, sem andar na luz, como fala João, como ela leu, nós vamos nos perdendo da nossa inteireza e da percepção de que tudo tem um sentido. Até quando nós fazemos algo que parece sem sentido ao nosso olhar imediato. E lá vem o julgamento. Lá vem as pessoas te julgando, e você se afunda nesse julgamento, você não consegue manter a sua libertação. E por isso temos pecado, e por isso temos pecador. Porque se eu digo que o pecado não é o pecador, qual foi o último raciocínio? Só vou dar uma deixa para vocês. O último raciocínio foi, se eu falo que o pecado não é o pecador, e se eu falo se eu falo do pecado, que são aqueles 7 momentos, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e uma série de apontamentos sobre o pecado. E se eu falo que o pecador não é o pecado, e por isso eu o perdoo, mas mesmo assim eu estou chamando ele de pecador. E aqui na nossa concepção espiritista não existe pecador. Sabe por quê? Porque não existe pecado. Existe evolução, existe progresso, existe caminho. Existe situação geográfica, psíquico-emocional. A geografia emocional do seu ser, no seu estágio evolutivo, você ainda está no instinto. Então, como é que você vai voar? Sabe, lagarta, rastejando pelo chão, vai voar como uma borboleta. É pedir demais para quem rasteja no chão que ela voe como uma borboleta. É cruel você pedir ao pecador que não faça o pecado, ele vai fazer.
O que ele precisa? Qual é a saída? Hoje é o programa de... Quando é que eu não vou estar pecando e nem tornando-me pecador? Quando eu estou na cruz. Aquela cruz que Jesus viveu. Aquela cruz onde ele anunciou o bom ladrão, o bom pecador, vamos dizer. Ele está dizendo, é o possível dele, mas ele está na verdade dele. Não há caminho sem verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se disso, guardem isso, murmurem isso, falem para os seus filhos, para os seus netos, falem para o mundo, no ônibus, no trem, no busão aí de manhã, sabe? Quem reclamar, você diz, peraí. Não é verdade, a gente está indo para o trabalho, está lotado de coisa, mas ainda tem trânsito, né? Não estamos com Covid, vou ganhar meu salário, vou comprar meu pão, pagar minha luz e meu aluguel. Quanta coisa boa! Para quê? Destruir um momento que pode virar até gracioso dentro do seu coração. Não precisa fazer apanágio disso, nem gritar para todo mundo que é capaz de tirar de você do trem, do buzz. Mas fala para você isto. Não importa que o mundo caia à tua volta. Se você andar na luz e com a luz dele, nada te derrubará. Águas não te fogarão, fogos não te queimarão. Que águas são essas? Águas, as mágoas. Quando você não foi atendido no seu desejo, quando você não alcançou o que você queria, quando você foi traído. Judas, será que Jesus pôs Judas na conta de pecador e o condenou? Foi quem o vendeu a 30 dinheiros. Pensem nisto. O que havia dentro do Cristo? Que mensagem é essa que ele quer dar? O que João, que foi o que mais chegou perto do seu coração, no sentido de viver, depois viver com Maria, em Éfeso, na Turquia atual? Pensem, o que viveu João, menino, vendo Jesus já pregar, ao lado de Maria, mãe, que ensinou ao Cristo, que educou, como educou o Cristo. Nós estamos no mês de dezembro, no mês natalino. Olha a Ana aí, já com a sua árvore de Natal imensa, e ela adora a árvore de Natal desde pequena. Eu brincava e chamava ela de árvore de Natal, porque ela sempre gostou dos holofotes, e realmente cantora, mídia, é a pegada dela, né? E agora os holofotes interiores como terapeuta, iluminando as pessoas nas suas escuridões, ensinando-as que não há pecado, que não há pecador. Há estágios evolutivos. No começo tem o instinto, depois tem as sensações, e está lá no nosso querido Evangelho, está lá nas obras, em todas as obras de André Luiz, através das abençoadas mãos de Chico Xavier. Eu tenho evolução. Progredi ou não progredi? Não progredi, mas eu posso pôr como meta aquele progresso, superar a minha criança interior birrenta. Porque eu tenho também dentro de mim a minha criança interior dadivosa, carinhosa, que mesmo em meio ao maior tormento, vê a luz da manhã, diz com 4, 5 anos, e sou feliz com o filho dela, João. Ai, vó, levanta, respira esse ar, e lá na cerca, eu de um lado, ele do outro, nas manhãs, dizendo bom dia. Ele corria fugidinho, ele gostava de andar, né? Fugido pelo sítio, pelo lar de Eurípides, estava dentro da colônia espiritual. Tão lindo. Isto é tornar-se criança, isso é voltar ao reino, isso é caminhar com Jesus, isso é estar na luz. Vejo a luz, vó, da manhã, o sol que nasce. Respiro e sou feliz, vovó. Eu também, João. Não assim como você, mas eu estou aprendendo, falei para ele. Eu sempre conto a história, esqueço do que eu respondi para ele. Ele ficou me olhando, eu lembro aqueles olhinhos dele lindos, aqueles cabelos dele que no sol batia, parecia dourado. Um anjo, ali, pertinho de nós, nossos ancestrais. E por isso então ele vai virar pecador se ele bater num pássaro ou pegar um gato pelo rabo e jogar para experimentar. Ele é mau, porque às vezes ele grita, porque às vezes ele erra. Claro, ele está aprendendo a andar. Nós estamos em um planeta transitório, ele é escola. Então estou aprendendo a andar. A gente não põe de castigo o aluno que não sabe a lição. Mas nós nos pomos de castigo, nós entramos na culpa horrorosa, nós entramos na condenação, nós damos sentença, nós nos sentamos nos tribunais romanos, que ainda invadem o nosso século XXI, a nova era do fenômeno, da fenomenologia, de novos conteúdos para olharmos a realidade e abraçá-la e amá-la com a intensidade. Isso é andar na luz. Essa corrente filosófica chamada fenomenologia, ela foi pensada por um grande pensador que fez um método dela chamado
Eu adoro ele, fico tão emocionado quando penso nele. George Hans Gadamer, um judeu, só podia ser, que traz dentro dele todos os enunciados desse Deus único, desse Deus que é luz. Então, assim, queridos, nós voltamos a essa leitura tão bonita de Emmanuel, as coisas que Ana vai trazer, como ela sabe sempre, habilmente fazer, que é esse cotidiano de trazer para as coisinhas mais simples, como andar na luz. Bom dia outra vez, boa tarde, nossa, é boa tarde, né? Boa tarde outra vez, até a semana que vem. Então, tem pecado? Tem. São os nossos processos evolutivos, ainda nas sensações, ainda nos instintos, evoluindo para, olha que definição linda, Kardec, Allan Kardec, a doutrina dos espíritos, ciência, filosofia. Como podem andar por aí dizendo que está superado, se nem entendemos ainda isto? Se estamos na culpa imensa, nossa psicanálise, aí envolvidos na superação e encontrando um causador de nossas dores fora de nós. Foi meu pai, foi minha mãe, foi o sistema, foi o Brasil, foi... Meu Deus, não foi ninguém, sou eu evoluindo. Eu posso dar as mãos quando eu estou igual, não é? São os amantes, são os amores. Meu pai e minha mãe estão no alto, como aprendemos com a ciência Hellinger. Mas os amores, os que se amam, estão iguais. Veja, com Ana Ariel, esse momento lindo. Quanta luz, né? Pensar aí nessa temática tão profunda e tão maravilhosa. Esse tema tão belo. Se andarmos na luz, como Ele, nosso Deus, né, está, temos comunhão uns com os outros. 1 de João, versículo 1-7. É esse lugar onde, se eu estou na luz, se eu ando na luz, mais perto eu estou da minha comunhão com Deus. E existem diversas maneiras de fazer isso no dia a dia. Eu posso entrar no carro e sintonizar na Rádio Boa Nova, sintonizar nas músicas de louvor, de oração, nos mantras. Eu posso ligar a minha TV e escolher assistir canais e programas de luz. Eu sempre coloco assim, classificação. Veja classificações leves, veja programas que vão te trazer conteúdo espiritual. E são caminhos de você estar na luz. Acordar aos domingos e em comunhão com Deus através de uma igreja, de um culto, de uma casa espírita, o que tiver do seu lado, próximo, possível, mas é aquele dia e aquela hora que você comunga com Deus. Dentro dessa ciência Hellinger tão linda, que traz a importância dos ancestrais. Então, eu sou filha de espírita, neta de espírita, bisneta de espírita. Nessa encarnação, tá claro que eu escolhi o caminho espírita. Se eu tenho pais evangélicos, talvez ali está o meu ensinamento. Se eu tenho pais católicos, ali está o meu ensinamento. Posso fazer outras escolhas? Eu posso, mas eu nasci de um berço religioso. Tem algo ali para eu ver. Tem algo ali para eu aprender. Agora, se eu sou o primeiro espírito de geração a trazer a religião para a minha vida, para a minha encarnação, isso também tem um sentido. Também tem um começo. Na constelação a gente chama isso de livramento, né? De você fechar ciclos e maldições, ou seja, de você, a partir da sua encarnação, dizer: aqui eu quero mudar isso, eu aprendi com o que veio, eu vou deixar para os que virão. E quando a irmã traz essa questão das relações horizontais, eu gosto muito de pensar, né? Quando você está num consultório terapêutico, quando os pacientes me procuram, tem uma relação vertical, eles vieram aprender algo. Na relação mãe e filha, mesma coisa, os pais vieram antes, eles são grandes, nós somos pequenos. Na relação em que eu sou a mãe e os filhos estão abaixo, eu vim ensinar, também é uma relação vertical. Mas no relacionamento homem e mulher é uma relação horizontal. É uma relação a dois. É soberba achar que o outro não tem para te ensinar. Essa visão de que porque nós estamos na doutrina espírita, porque nós estamos na jornada e o outro não, ele é menos. Ele chegou até aqui, vocês se amaram, comungaram, gestaram filhos, escolheram um caminho. Existe um lugar que vocês estão iguais. E se você tiver olhos de ver, você vai ver onde o outro tá à frente. Aqui você está à frente, aí de novo vocês caminham. Mas é uma relação horizontal. E aí dentro dessa
linda explanação de Emmanuel. Ele diz assim, tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes de ressentimentos, ou seja, eu discordo porque eu não compreendi o outro. Nos programas anteriores, quando a nossa querida irmã Eliana trouxe essa explanação do pecado e do pecador, que na visão espírita não existe esse pecador, existe o quê? Estado de evolução. Existe, eu estou no meu instinto carnal. E se eu estou nesse instinto, é lógico que eu vou ser uma pessoa compulsiva, instintual, que eu vou agir no meu automatismo. E aí eu tenho que admitir essa minha humanidade. Eu tenho que reconhecer que ela está em mim. Tem uma expressão humana, né? A irmã gosta que eu traga coisas pontuais. Então, se eu estou solteiro, se eu estou solteira e eu tenho um instinto da sexualidade e eu não quero relações superficiais e frívolas, eu vou praticar mais esporte. Talvez eu vire um triatleta, de tanto que esse instinto está aqui dentro, me consumindo. Mas eu tenho que olhar para o instinto. Se eu tenho uma necessidade de acordar e dormir do lado de alguém, se eu almejei para essa encarnação, essa saudade da vida a dois, eu não posso desistir do amor. Eu tenho que todos os dias lutar para isso ser possível, para isso ser verdade. E não deveria ser uma luta, porque a luta já é uma distância da verdade. Isso deveria ser quem eu sou. Então, a irmã deu o exemplo da árvore de Natal, né? Que ela dizia quando era pequena. Tá linda, parecendo uma árvore de Natal, porque eu colocava um monte de brinquinhos, pulseiras. Aqui tô eu, ó, toda brilhante, logo cedo, cheia de coisinhas, com uma árvore de 2 metros atrás de mim, repleta de recordações, de fotinhos, de memórias, de momentos. É quem eu sou. E se eu posso incluir a minha humanidade das festividades natalinas. Na minha sala eu tenho uma mesa com uma toalha linda de Natal e no centro um presépio do Menino Jesus enorme. Eu falo para toda a minha família, no centro tem o maior dos aniversariantes, que é Jesus. Esse ano, nosso Natal na MIC vai cair no dia 24 de dezembro. E aí eu falei para a família, olha, não sei se esse ano a gente vai fazer Natal, porque cai no dia 24 de dezembro, eu vou estar em Campinas, na AMIC, na distribuição, levando Natal aos que nessa encarnação pediram outra experiência. Não são abastados financeiramente, não estão intelectualmente com acesso, talvez, a tanta cultura, a tanto conhecimento, mas eles vivem o dia após o dia, eles conhecem a fé muito mais de perto. Porque só vai haver Natal na casa deles se nós fizermos este Natal. Só vai haver o alimento naquela mesa. Então, olha que presente encarnatório, espíritos que vêm para a encarnação na humanidade de fé, de esperar receber do outro. Provavelmente numa vida anterior, o pecado e o pecador estavam no gasto excessivo, no apego nos bens materiais, e aí na encarnação pede a pobreza. Mas é um estágio evolutivo, é um momento encarnatório. E nesse momento que eu tenho mais que o outro, qual é o meu aprendizado? Usar bem a fortuna, saber distribuir os bens. Então, cada situação ela pede um processo encarnatório. As muitas vivências afetivas e a minha busca, né, a minha labuta por encontrar o amor, me tornaram uma terapeuta de casal. Que quando eu vejo um casal 10, 20, 30 anos juntos, eu falo, não desiste. Caiu na tentação, chegou na traição. Não tem pecado e pecador. Então, tem quem trai e tem quem é traído? Não, em algum momento o casal se perdeu. E um dos dois, não se sentindo visto, buscou fora. Olha que olhar. Então, quem trai, está correto? Claro que não. Podia escolher ser fiel a si mesmo e não trair. Porque a gente não trai o outro, a gente trai a si mesmo. Eu, perante Deus, perante um altar, perante o planeta, perante a natureza, em algum lugar eu troquei juras de amor, uma aliança, eu escolhi ser aliado de alguém.
Quando eu traio, eu não estou traindo a outra pessoa somente, eu estou traindo os meus sonhos. Olha que visão diferente do pecado e do pecador. Então, o ato de trair, que está entre os 7 pecados capitais, ele tem uma visão na doutrina espírita diferente, que é 2 almas se encontraram, se comprometeram, e se comprometeram, como diz nossa querida Eva Pierracos, com 3 frentes importantes: eros, amor e sexualidade. Então eu preciso amar o meu parceiro, eu preciso desejar o meu parceiro e eu preciso admirar o meu parceiro. Então, numa relação horizontal, como a irmã Eliana mesmo trouxe no dia de hoje, eu preciso encontrar lugares que eu admiro o outro. E não que eu me sinto melhor que o outro. Eu preciso ver a humanidade. Ah, que para esse meu parceiro é difícil evoluir. Por quê? Ele está na humanidade dele. Ah, mas nesse outro ponto ele é tão correto, ele é tão bom. Ele é tão justo, ele é tão lúcido. Talvez você esteja na casa espírita porque o seu marido está ali pagando o ganha-pão e você fala: que lucidez na encarnação ser o responsável financeiro por um lar. Que bom, porque ele financia o lar e eu financio a espiritualidade. E aí a gente caminha juntos. É a mesma evolução, cada um cumprindo a sua missão onde precisa. Isso muda o olhar sobre as pessoas. E aí, seguindo esse texto lindo de Emmanuel, quando eu quiser passar a palavra, viu, irmã, é só me dar um joinha, eu paro de falar, mas eu sou Ana Ariel Fala, né? Quem me procurar no Instagram, no Facebook, tá lá, Ana Ariel Fala, eu sou como uma árvore de Natal, eu adoro a palavra, eu adoro falar de Deus. E aí a palavra diz assim, no segundo item: e com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Ou seja, a incompatibilidade, as interpretações errôneas, elas nos fazem perder grande parte da nossa encarnação. Uma das grandes lições de Kardec, para mim acho que é a mais bela, é quando ele diz: quando essa obra se fizer obsoleta, ultrapassada, atualizem. Ou seja, ele incluiu a humanidade da época, o linguajar da época. A gente tem que colocar as coisas no contexto histórico de Kardec. Então, eu ouvi recentemente alguém falar sobre questões de atualizar textos e linguagens de Kardec. Faz sentido, porque ele incluiu a humanidade dele, que naquela encarnação, naquele momento, naquele país, naquele idioma que era a língua-mãe dele, que era o francês, era como se traduziam as coisas. Então a gente precisa olhar. E aí Emmanuel segue dizendo: contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. O homem mais santo e o homem mais pecador na visão terrena estão em busca do amor. O homem mais santo e o homem mais pecador na visão encarnatória dos católicos estão no mesmo planeta escola. Dos evangélicos, no mesmo planeta escola. Dos budistas, no mesmo planeta escola. Então, para nós espíritas também, não existe religião melhor, não existe pessoa mais evoluída. O que existe é que nesse estado de evolução, dessa encarnação, desse planeta escola que eu estou agora, o meu aprendizado é bens materiais. Aí eu venho na pobreza. Nessa encarnação, minha experiência é vir rico, o desapego material, saber empreender. Nessa encarnação, a solidão. Nossa, que dor, eu que sou carente de amor, que tenho um monte de filhos e enteados. Eu amo a maternidade. Talvez numa outra vida eu tenha sido só e tenha implorado para ser mãe. E eu fico numa gratidão enorme por maternar. Mas é a experiência dessa encarnação. Nossa querida irmã Eliana me fez filha única. E depois, 1.500 crianças na AMIC, no momento. Eu não sei quantas mais virão através das mãos dela. Mas ela precisava de tempo para edificar a obra. Então não tem certo e errado. E essa visão de que tudo está, a base dessa separação de continentes está, a resolução básica é a incompatibilidade, as interpretações errôneas, discordar, esses ressentimentos todos que a gente guarda. E aí o texto segue dizendo:
se nos movimentarmos ao sol do Evangelho. Olha essa definição de Emmanuel. Ele chama o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João de sol do Evangelho. Saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Ou seja, ele está dizendo que no sol do Evangelho, na visão cristã, o maior criminoso, os maiores erros, no sol do Evangelho, nada mais é do que a distância da encarnação naquela passagem espiritual. E em tantas outras a pessoa é bela e boa, e em tantas outras a pessoa é capaz. E esse é um aprendizado de belezas espirituais. Aí o texto segue: perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconhecermos que, situados nas provas que estão, motivando a dor dos nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. Ou seja, é porque eu vejo o mal do outro que eu temo o meu mal. É porque eu vejo a violência do outro que eu temo a minha violência. Talvez você, como mãe, algum dia, que tem um ex-marido violento, um pai de filhos violento, tenha dado uns tapinhas no bumbum do seu filho quando pequeno e hoje fale: ao ver a violência desse homem, não quero mais violências para minha vida. E antes você não desse valor. E aí a lei do tapa, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fosse uma coisa tola, pequena. E aí quando você vive uma relação de violência doméstica, você fala: eu preciso calar a violência que habita em mim. Talvez numa situação de desamor que você cometa um aborto, ou que você tem alguém que você ama muito que cometa um aborto, você traga a humanidade de como deve doer não querer gestar um fruto da vida. Talvez quando alguém roube perto de você. Outro dia eu estava do carro dirigindo e 3 carros à frente, um moço jovem quebrou o vidro e roubou o celular de uma moça que estava sozinha no carro, e eu pensei: esse é o estado evolutivo que essa alma está. Mas quem foi roubado só é roubado quem é roubável. E eu pensei: que parte minha ainda rouba? Que eu estou assistindo essa violência. Não aconteceu comigo, mas eu assisti. E aí eu reavaliei uma série de coisas em casa, pus um monte de sapatos e bolsas para doar, o que não podia mais pus para vender no bazar beneficente, que eu faço parte aqui uma vez por mês. E eu olhei para aquilo e falei: obrigada, Deus. Essa involução do roubo que eu assisti, 2 carros à frente, me fizeram avaliar a parte minha que está exagerando nas compras materiais. E reavaliei o que eu vou dar de presente para os meus filhos no Natal. Eu não fiquei ali: que absurdo, falta o governo, falta a justiça, esse país é perigoso, vou mudar para um país de primeiro mundo. Eu não fui para esse lugar. Por quê? Porque a doutrina espírita me mostra que tudo que chega no meu caminho encarnatório tem um porquê. Se esse é um planeta escola e a matéria, assistir o roubo do carro da frente, passou nos meus olhos, na minha encarnação, nesse momento, eu tenho que olhar: só é roubado quem é roubável. Que parte minha está roubando? E Deus está me avisando antes que eu também seja roubada. E aí você vai olhando os aprendizados da vida. O Espiritismo, ele traz essa elucidação. O Espiritismo, ele nos conforta com essa beleza. O Espiritismo, ele nos proporciona a grandeza, que é o quê? O sol do Evangelho. Olha que coisa linda. O sol do Evangelho. E no item 7, é que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento. Ou seja, quando você está com Deus, comungando com Deus, dentro da sua possibilidade, indo no culto possível, lendo a palavra de Deus que está ao seu alcance, fazendo a caridade ao seu redor, se isso está em você e essa luz te compreende, faz parte de quem você é, todo o entendimento é real. E aí Emmanuel termina com o item 8. Não bastará, no entanto, que ela
fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. Ou seja, não adianta só ter ponto de vista, é necessário andarmos nela. Nela quem? Na luz. Assimilando-lhe os sagrados princípios para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Ou seja, se eu não caminhar na luz, se eu não viver no evangelho, se eu não sintonizar na rádio correta no meu carro, se eu não ligar a minha TV no canal de luz, se eu não frequentar a casa espírita, a igreja, o culto, se eu não praticar a caridade, se eu não viver o evangelho vivo, se eu não atender a minha velhinha toda semana, deixar a minha rosa ao lado da cama, se eu não fizer os meus atos de comunhão com Deus, se eu não me alimentar, igual eu acordo e tomo meu café, e quando eu faço jejum intermitente para emagrecer e jejum, se eu não fizer isso diariamente, eu não consigo ter esse olhar sobre o próximo. Eu não consigo quebrar as barreiras que existem entre eu e o outro. Eu não consigo ter discernimento. Então, eu deixo esse convite na oração final da nossa querida irmã Eliana. Deus, 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 nos traga um coração não mais de pedra, como dizia Isaías, mas um coração de carne. Nos proporcione um lugar com Deus, onde eu tenha brandura no meu ser, perdão, bondade. Passo a palavra à nossa querida irmã Eliana, que ela traga a mensagem de luz do nosso dia, que a gente possa orar e agradecer a Deus, pedindo: Deus, seja a luz do meu dia. Pensa a luz do Evangelho. Gratidão pela oportunidade. Eis o nosso encontro, indo ao fim, através desse largo e longo processo de reflexão de Anariel, contribuindo para a nossa compreensão do texto. Gratidão, gratidão, gratidão. É muito bonito a gente ver um texto sair das esferas mais filosóficas, mais poéticas, vamos dizer, e vir aqui para o nosso cotidiano. Anariel tem esse, como chamamos, expertise. Bom, vamos então fechando aqui o raciocínio nesse último momento de Emmanuel, que é grandioso. A luz do Evangelho é a luz na qual devemos andar. É a luz que faz com que nós possamos respostar aos atos de violência com a não violência. Por isso que motivou na Índia Mahatma Gandhi a marchar com a população para o mar e pegar sua gota de sal, vamos dizer, aquela grande mudança da colonização inglesa na Índia. Enfim, você começa a agir de uma outra forma, oposta ao que você está sendo convidado, porque o violento violenta e te torna violento também. Ele precisa, como que um processo até compulsivo, de que você lhe retorne. Ele conhece amor somente pela violência, ele traz essa marca dentro dele. Diríamos, teologicamente, a marca de Caim. Eu matei meu irmão. Eu sou o pecador, que atravesso a vida inteira e as reencarnações inteiras com a cicatriz em mim, e sempre me olhando inferior. Eu esqueci que aquele corpo acabou, terminou, que eu tenho reencarnações, para reencontrar o meu irmão, e para entender que o amor do meu pai pelo meu irmão não diminui o amor do meu pai por mim. Eu não soube ver as grandezas do meu irmão. E quem não sabe ver as grandezas do outro, também não sabe ver as suas. Ele está na pequenez. Ele vai ver a sua pequenez o tempo todo, manter-se na justificativa para a violência, que é manter-se vitimado do outro. Ele está vitimado pela escolha do pai pelo filho, pelo outro filho, Caim e Abel. Não é verdade? Ele está no papel da vítima, pleno de força para matar o irmão. E como que o pai o condena, que ele levasse uma cicatriz por toda a eternidade. E nós estamos dentro deste, vamos dizer, arcabouço de culpa. Nós passamos quase 2000 anos debaixo do arcabouço de culpa. Nós temos a doutrina espírita, que apenas aqui, no nosso universo cultural, né, com 2 séculos de existência praticamente, iluminando os nossos corações. Mas pensem,
aqui nesta reencarnação, porque nós já tivemos lá no Tibete, talvez, já tivemos na China, talvez também, já tivemos inúmeras reencarnações que nos possibilitaram alcançar superação desse estado de coisas. Mas o nosso princípio evolutivo terreno é um planeta acima. Quão importante o capítulo 3, as moradas do meu Pai, ao nos revelar os mundos imensos à nossa frente e ao mostrar, vejam, como é educador, como é genial este evangelho insuperável, quando Jesus diz, a casa de meu Pai há muitas moradas, cabe tudo e todos. Nós estamos nesta morada, vivendo esta experiência. Seria me alongar aqui, mas uma vez ouvi de um iniciado do Tibete que, na verdade, isto aqui é como se nós estivéssemos em Remember. Nós já estamos lá na frente, lembrando de um momento que eu preciso lembrar, para lá na frente não cometer o que cometi aqui. Tão bonito isso, né? Porque te dá a sensação do seu futuro que já está no presente e da necessidade do presente de olhar o passado com olhos de aprendizagem. É profundamente libertador. Mas é difícil de conceber isto, que eu já estou lá à frente, em uma espécie de compulsão que volta à tona em mim por algum motivo específico, e que vivê-lo agora como, entre aspas, vítima, faz me lembrar de que eu fui o algoz. E pecado e pecador, a mesma face da moeda. Na verdade, se você tiver em luz, essa moeda vai circular para promover vida, encontros, terapias. Vou buscar a minha luz. Ela está sombria, você está sombrio, você não vê saídas. Lembre-se que o que me é feito, eu fiz. A concepção do Deus justo, do Deus bom, que esta compreensão indivisível do universo, que se divide, o indivisível que se divide, pense nisso, é como a semente que morre para dar nascimento à árvore. É tão lindo isto. Vamos morrer. Sim, é importante a gente libertar de nós a semente do bem, essa semente da iluminação interior e de transitar pelos fatos da vida, dormindo no fundo da barca. Se não será esta, quer dizer, muita ousadia minha propor isso a vocês e até para mim mesmo, que até com vergonha disso, mas me veio no pensamento agora. Aqui não está um dos pontos iniciais de podermos dormir durante as tempestades, como fazem as crianças? Pode estar abalado, as ventanias, portas batendo e eles dormem. Pode estar o céu caindo, eles dormem. Estão obedecendo ao corpo, ao físico, ao cansaço. E ali, dorme. E não precisamos nos tornar crianças para voltar ao reino, nos disse Jesus. E todo aquele que se assemelhar a ela, voltarão, estarão, é condição para estarmos no reino. A luz da infância, a luz da gestação, a luz do crescimento, a luz da aprendizagem. É tão somente ela que ilumina tanto o pecado quanto o pecador. Estágios evolutivos em nossa vida. Guardemos esta palavra, memorizemos. Este é o meu momento evolutivo. E essa experiência me desafia a ficar como Caim na culpa, batendo-me, né? Porque a gente acaba se sacrificamos nossos ideais, nossas ações, nossos hábitos que nos poriam adiante para ficarmos lá, deitados, depressivos, angustiados, medicamentos que interferem em nosso metabolismo físico. Pensem nisto com carinho. É o que temos a oferecer a você hoje no Caminhando com Jesus. Superando o pecado, o pecador, no grande axioma da doutrina dos espíritos, com um conceito atualíssimo do processo evolutivo planetário. É atualíssimo. Sim, vamos atualizar o contexto social de um ser em sua vida. Mas isto não elimina as verdades eternas que ele concebeu como as verdades eternas lá do Tibete, milhares de anos, hoje nos iluminam e consolam também. E o Cristo as revive em si. Então, como João nos ensina, vamos caminhar na luz. Estaremos em comunhão uns com os outros. Ah, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, ó Senhor Deus de amor. Boa tarde, ó Deus maravilhoso e amoroso.
Boa tarde, ó doutrina dos Espíritos e os Espíritos que a confabularam. Boa tarde, ó Cristo. Estamos aqui aprendendo a caminhar convosco. Um passinho pequenino. Hoje, gratidão, Senhor. E cada um, se quiser, faça agora uma prece para superar a sua marca, o seu Caim interior, envergonhado, humilhado interiormente, sem tocar sua grandeza. Faça essa prece de Pai Nosso, fale com Deus. Senhor, quanto orgulho não pensar que posso simplesmente retornar ao meu Pai e dizer: Pai, perdão, não vi o teu amor. E como desamei o meu irmão. E como eu podia te amar se desamos o meu irmão? Ah, dá-me a oportunidade de encontrar o meu irmão e beijá-lo novamente. Ele me nasce um filho, uma filha. Eu aperto em meus braços. É o meu Caim. O Caim superando sua cicatriz, fazendo uma plástica na cicatriz do seu rosto, fazendo as pazes com Deus. Até o próximo encontro. Aí, no seu coração. Fiel, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Ah, vida eterna e o beijo de Deus no coração de todos vocês. Você acompanhou Caminhando com Jesus.